Agora foi. Estamos aqui começando mais uma edição aqui do Kotlin in Action. Deixa eu direcionar meu microfone aqui. Tá me escutando bem aí? Ops. Acho que tá, né? Sim, Porque eu geralmente sim. é baixinho, fica meio baixinho às vezes. Vamos continuar aqui no capítulo 6. A gente tá aqui no item 6110. Vou puxar aqui. É um anterior aqui. 61. 10, esse. Olha que bonito. E esse aqui eu lembro. Lembro, inclusive, eu coloquei lá, né? A versão do Java desses. Bem mais coisas, né? Bem mais complicado daquele função ali. É. Vamos apresentar aqui a nossa querida Cris aí, que está preparando material, né? Vale o agradecimento aqui, deixa guardar os créditos no vídeo, né? A Imagina. Cris Minami aí que tá puxando, fazendo a resistência do nosso grupo de Kotlin. Vamos lá, então. Uh, Juntando coleções. Vou ler também porque eu tô aprendendo aqui junto e como não fui eu que fiz o exercício, já vou fazendo a leitura e já vou pegando aqui o conteúdo. Então, utilize juntando coleções zip. Quando eu olhei isso aqui, é tipo o zip aquele, o zip do computador. Vamos ver. Mas zip em inglês deve ser compactação, né? É que remete a isso, né? Mas juntando deve ser isso, é alguma coisa parecida. Utilize Eu zip. coloquei juntando porque, na verdade, estava merging, né? Eu falei, Hum, nossa, merging, o que é merging? Aí eu fui juntando, mas não sei se tem uma tradução melhor, né? Vou não, até mas procurar o que é zip. Não, mas deve ser isso. Deve ser porque a mesma, uma ação similar aí, né? Mas vamos ver, vamos ler aqui. Utilize zip para criar uma lista de pares com valores de duas coleções. Criar uma lista de pares com valores de duas coleções, tá? A função zip relaciona cada elemento de duas coleções, usando o mesmo índice. Elementos que não tenham comparte não descartados. Tá, vamos continuar aqui. Depois eu faço as minhas perguntas. A função zip também pode ser chamada como uma função infix, assim como o to para criar um map, tá? Println names zip ages, println age to name. Isso aqui o to a gente já viu, né? Eu acho que num exemplo ali anterior que não é muito comum a gente ver, mas beleza, já vi no Kotlin uma função ali usando lambda, se não me engano, é uma funçãozinha. Não imprimindo assim, eu acho que não vi imprimindo. Mas o zip eu não tinha visto antes. Vamos ver Esse, pode esse falar. to, esse to a gente viu no map, né? Quando a gente quer criar um map, aí Uhum. o lado esquerdo acho que é a chave e o lado direito seria o valor do map. Isso mesmo. Construindo os maps, né? Isso eu Uhum. lembro. Agora eu tenho que lembrar exatamente para que. É porque como a gente não usa direto, né? Acaba. Eu lembro do nome e às vezes eu não lembro do que faz. Eu tenho que olhar o código. Mas Uhum. agora você me refrescou a memória. Beleza, agora o zip, ele junta, né? Eu acho que é juntando mesmo. Vamos olhar aqui melhor a imagem para tentar entender aqui. Nós temos o input A e o input B aqui, são duas coleções, certo? Eu acho que é isso, né? Isso. Uma de string e uma de número.
É, De tipos diferentes, inclusive. Como que ele faz isso? Aí ele unifica. Olha que loucura. Então, a zip B. Aí ele pega um name e o age, como se fosse aqui é o nome e aqui é a idade. A coleção de números vai se tornar a idade. Aí ele junta e cria um objeto pessoa. É isso é ou que eu que estou entendendo ele está errado? usando uma lambda, né? Sim, Pra... mas as coleções são coleções de números simples, né? Tipo aqui um string, Uhum. só nomes de string, que a princípio tu não sabe o que é. E aqui uma coleção de números. Daí ele vai juntar, criando um objeto pessoa, é isso? É, É o deixa eu que olhar aqui o parece. exemplo, porque nem eu não estou lembrando. É o que parece, ó, vai fazer uma mágica aqui. É. Não, mas é isso mesmo. Olha que interessante, bem interessante mesmo. Ele junta as duas coleções com o zip, só que aí você pode passar uma lambda também para conseguir transformar isso, né? Ah, tá. Aqui não é só. Tipo, se eu quisesse, eu podia fazer só uma junção de uma coleção sem É, ser uma person. isso, Só assim, poderia. juntando o Joey com. Tipo assim, chave e Aham. valor. Poderia ser um map. Eu criar um É, não map, sei se é um talvez. map, mas tem isso que ele fala de pares, né? Uhum. Pares seriam dois valores assim dentro de um parênteses. Mas acho que é mais fácil a Uhum. gente olhar no código. Vamos pro código. É Mas, porque mas dois valor, par de valor eu sempre penso no map, né? Porque é é, sempre. Porque. é, Mas pode ser qualquer outra coisa também, né? é só mais um detalhe aí que na figura você tem três nomes, só que você tem cinco idades, né? Então, quando ele fala que elementos que não tenham contraparte são descartados, ali o 44 e o zero não tem um nome, né? Ele junta pelo índice, né? Você não tem Uhum. o índice na lista A, então ele vai jogar fora esses itens aí, esses dois últimos itens. Então, isso que esse aqui ficou faltando realmente. Então, porque assim, ó, aqui tem 13 e aqui tem mais. Ele Uhum. não dá erro se eles estiverem com Não, sizes diferentes, ele simplesmente não, ignora, né? vai descartar. Faz sentido, né? Ótimo. Pô, é um favor que ele faz pra mim. Vai que É. tu só quer unificar as duas listas, mas uma tem mais que a outra, tu não tem que modificar a Uhum. lista pra eles poderem virar pares. Ele simplesmente ignora. Muito É, inteligente. isso. E esse próximo aqui já é outra coisa. Vamos pro código. Eu vou. Inclusive que eu não abri ainda. Eu tava chamando, ainda dá tempo de entrar. Ainda dá. E Deixa eu subir um negocinho eu não aqui. atualizei, vou atualizar agora, atualizando em tempo real. Aham. Ó, um commit. Acho que nossa, que tá grande isso aqui, que bom. Agora que eu não precisei botar o óculos. Eu vou fechar aqui tudo. Close all tabs. Vamos pegar aqui o zip. Que maravilha. Tá. Aqui tá a lista, ó, do Joe, Mary e a Jamie. E aqui o que tem números a mais, ages. Olha, no Uhum. print mesmo, ele já faz o zip mesmo. Que loucura. É uma função que tem em qualquer coleção. É, Qualquer collection ou coleção e aí, tem. tipos diferentes de dados, né? E aí você consegue juntar. É, e ele tá na collections aqui da API do Kotlin mesmo, 2.0. Então, que maravilha. Vamos rodar aqui. Esse aqui é bem. Acho que é só rodar. Aqui ele tá dando um exemplo, fazendo o zip
sem a pessoa, aqui embaixo criando o objeto pessoa, né? E aqui Uhum. embaixo ele tá unificando com country. Que loucura, gente. Muito doido. Nunca vi isso. Que Então, facilidade. Ia ter que fazer um for dentro de um for no Java, for it. Não sei também, nunca vi. Não sei se existe. Vou procurar no Java uma função parecida com essa. Mas não deve ter. Nunca ouvi falar. Mas pior que tem coisas do Java que a gente nem sabe que existia só assim, estudando nos livros. Que é, comumente a gente não vê por aí. Por isso que é bom estudar. Maravilhoso mas, aqui, ó. mas tá vendo que ele, o primeiro ali, ele coloca entre parênteses, né? Isso aí é o que ele chama de pair, que é um par, né? Dois valores ali dentro de um parênteses. Uhum. E no último ali, quando ele junta com countries, né? Ele cria o parzinho nome, idade, e aí esse par ele associa com o país, né? Fica um par dentro de outro par. Então, um conjunto seria um conjunto ou uma. Isso aqui tá uma sublista dentro de uma lista. Como que fica É, isso? Tipo, porque se eu jogar isso aqui, se eu jogar isso aqui, dá pra mim jogar isso aqui dentro de uma coleção e depois imprimir? Como que ficaria você dá val, o print de. Eu só estava val? pensando se a lista ele imprime entre colchetes. Não, não tem parênteses, né? Pois é, olha aqui, ó. Ah, ele aceitou, ó. Uhum. Mix. É um mix. E se eu imprimir esse mix aqui? Botar um breakpoint aqui pra ver. Tô curiosa pra saber a estrutura disso aqui. Tinha um comando que você dava para ele falar qual que é o Ah, tipo do dado, né? olha, ó. É, ó, Cris. Uhum. Nossa, que simplicidade, caramba. É par mesmo, first, second. Tá, mas aí como é que ele fica esse par aqui? Que tipo que é isso aqui? Que É um loucura. par. Mas é, É o mas é tipo uma. par. Mas é tipo Então, um array list? não. Pois é, É que você pode ter uma uma lista de matriz. pares, né? Uma matriz. Ia falar para você imprimir, deixa eu ver como que é o comando para Mas ele ele. imprimir o tipo. Pois é, mas nem passando o mouse aqui, eu consigo, ele deveria me mostrar. Porque aqui tá a array list, tá? Ó, a array list. Com três, beleza? Então eu Ah, tenho playlist, três. tá. Mas esse é o de fora, com três. Mas o de dentro, ele. Ah, é um pair. Tá aqui, ó. Pair, tá aqui em cinza, ó. É um pair Então, mesmo. mas Mas o esse pair pair. E é um aí. objeto, Ah, entendo que é um objeto que você coloca dois valores, que tá. É que eu não podem conhecia esse ser objeto. diferentes. Ele existe. Aham. Mas é coisa do Kotlin também. A gente não viu. Classe. Pair, um Kotlin. Vou perguntar Ah. aqui Opa, pro duplis. amiguinho o que que é o pair. É. Não, é um objeto aqui que eu não conhecia. Uma estrutura aqui, ó. Porque tem aqui, mas eu não tô achando a classe, ó. Tem um Uhum. monte de menção aqui, files. Olha, fala que K2. pair é uma data class. É uma classe de dados que armazena dois valores e pode ser tipos diferentes. E aí você se refere a ele. Peraí, eu vou mandar o print Tá, mas aqui. ele tá no tupla. Ele tá em É tuplis. tupla. Tá. Eu tô conhecendo isso agora. Essa estrutura aqui de dados, né? Seria uma.
Eu acho que Vou dar ele até class. tem no Python. Isso aí. Legal. Eu mandei no chat aí. Mas olha só, alt, não, alt não. Uhum. Mandou no chat, deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver. Tem como agigantar isso aqui. Aham. E Tem o pode ser first e o qualquer valor. second. Aham. Eu acho que pode ser objeto, né? Uhum, também poderia ser um objeto. Pode ser uma outra lista dentro do. Talvez, né? Porque ele é É, genérico ali. sim. Poderia ser uma lista aqui. Nossa, e aí ia ficar infinito, né? Uma lista, uma pair com uma lista. Já é um array Uhum. list com uma pair dentro, com Uhum. mais uma coleção. Nossa, dá pra fazer coisas infinitas com isso aqui. Mas É. beleza, gente, eu tô só dando uma paradinha pra entender aqui. Fiquei curiosa. Olha só a simplicidade que isso é. Uhum. Pra mixar, aí tem aqui, ó. E aqui ele vai dar um play. Do mesmo jeito, ó. Que legal, gostei. É Uhum. isso, né? Vamos pro próximo. É, isso Mais aí. algum comentário? Não, não. Adorei esse. Ah, eliminando coleções aninhadas. Flat map e flatten. Coleções aninhadas é tipo aquilo É, ali. Tipo o que a gente viu. ele, Não. ele dá um exemplo que ele cria ali uma biblioteca, né? E você tem uma lista de livro, aí o livro você tem o título e você tem uma lista de autores. Uhum. Então, você vai ter uma lista de livros e dentro de cada livro você tem uma lista de autores, né? Então, é uma lista dentro de outra lista. E aí esse flat map ou esse flatten aí vai tirar essa sublista. Se tu quiser desmembrar, seria isso? É uma forma de É, remover uma lista de dentro da outra? isso. Ou de eliminar? Bom, estamos fazendo. Tô fazendo suposições aqui. Vamos continuar aqui esse estudo que eu acabo dando uma parada. Mas é isso. Primeiro, Uhum. transforma cada elemento em uma coleção de acordo com a função passada como argumento, tá? Depois, ele combina as listas em uma única lista, parecido com o que a gente viu antes, só que em vez de ser ali, ele usa esses. Não é chaves, é Colchete. Colchete. colchete, tá? É um pouco parecido com o outro, só que é colchete. Porque o outro ali era parênteses, né? Não era chaves, não, parênteses. É, e ali ele só juntava dois elementos, né? E só com pair. É, É, beleza. Só que esse aqui é coleção aninhada, não dá pra. Né, um pouquinho diferente. Os tipos diferentes. Flat map. Apesar de estar um map, né? Pode ser que. Será que a estrutura tem a ver com map ou ele aceita qualquer coleção? E o flatten deve ser utilizado quando é necessário apenas eliminar o aninhamento da coleção. Um é para juntar e o outro é para remover, ou os dois é pra... os dois fazem a mesma coisa, só que o flat map você pode transformar o elemento antes de retornar essa lista única. Vamos ver. Opa, aqui já é outra coisa. Vamos lá no código direto. Sem ficar divaneando aqui. A gente fica devaneando muito. Eu, né? Eu fico muito devaneando aqui.
Aí tem um book, né, que nem você falou, tem um livro e uma lista de autores e o título, beleza? Dentro de um objeto. Tranquilo aqui. Até aqui tudo bem, aqui eu não entendi. Agora, ih, rapaz, aí ele tem uma livraria, né? Tem uma lista, library. Aí tem vários livros, aqui tem 3 livros com e cada lista de autores. Então, toda essa lista tem. Tá, entendi. E agora? O que, que ele vai fazer aqui com a library? Um map, vai usar um map. Não, aqui. Aí tá só usando um map simples, né? Para pegar os autores. Para pegar os autores de todos. É, Então ele vai juntar só essas 3 listas de autores, certo? isso, Beleza. isso. Aí ele vai imprimir, aqui ele extrai. Mas isso aqui não é o flat map tá aqui, tá? É só uma É que outra o, operação. é que o Flatten, ele é mais simplesinho. Aí eu deixei ele primeiro porque era. Eu tava testando, na verdade. Tranquilo. Aí Se aqui o a gente vai eliminar o quê? Do authors. o Authors, ele vai aparecer uma lista com 3 listas dentro. Sim. Porque eu tenho 3 livros na biblioteca, né? Sim. Então, Ele vai ficar. ele. Deixa eu botar um debug. Ele vai ficar 3 listas, array lists dentro de uma lista, que nem a gente viu. Ou ele vai Aham. mixar as 3 numa lista só. Então, Vamos, quando fizer o vamos ver. flatten, aí que ele vai Vamos juntar ver. mesmo. Vamos ver. Opa, eu tô executando o zip ainda. Ah, não, aqui ele já fez. Tá. O Authors ficou. Ah, tá. Ficou tipo que nem o outro que a gente teve uma ideia aqui. Aqui tá a lista de autor. E cadê o nome? Tá, ele só pegou os autores e ele ficou com uma estrutura separada de 3 listas aninhadas, né? Que é isso que significa. São 3 listas aninhadas. Elas estão separadas ainda, mas estão encadeadas, vamos dizer assim, aninhadas, né? Que fala. Isso. E aí, quando ele faz o flatten, o que, que ele faz com o flatten? Aqui ele só vai imprimir. Eu queria pegar o flatten, Pode marcar o Authors Flatten. tipo assim. É, acho que Alt e clicar ele. Eu acho que você tem que marcar talvez o. Apareceu. Eu botei o add to add. Ah, daí ele ficou Uhum, uma lista só. Tá, então, isso. beleza. O lance do flat é isso, né? A gente já viu, eu entendi, tipo, achar aqueles. A tradução fica achatado, né? Uma coisa assim. É, Uma coisa é, parecida com isso. Quando eles querem unificar, aí eles botam achatado, uma coisa parecida, porque o flat uhum, é tipo isso. isso, Então ele vai eliminar a- as barreiras aqui das listas aninhadas, vai transformar numa só. Então, beleza. isso. E virou a array list, tá? Aí aqui no. Aí authors. Ele pegou a library de novo, que é que tem os books. Deu um flat map nos authors. E vamos ver como é que vai ficar essa estrutura aqui. Ah, ficou igual. Ficou tipo É, igual, né? Eu fiz a mesma coisa, só que de forma sim, diferente. Aqui ele já faz tudo junto. Aqui eu preciso de 2 comandos. Sei lá porque de repente eu preciso usar os authors para alguma coisa, né? Sei lá, para imprimir.
Que aí ele separado. separou numa lista, né? É, mas eu acho que dá no mesmo. Sim. No fim, fica mais simples aqui. Não sei por que eu iria fazer isso do Authors antes. Mas tudo bem, dá no mesmo. Aí, aqui ele tá imprimindo. E esse toolset aqui. Aqui ele transforma num tipo diferente. É isso? Na verdade, o 7 elimina a duplicidade. Tem um dos autores aí que está repetido, e aí ele imprime só uma vez. Ah, ficou 5. Qual que Uhum. tá repetido? O. Nossa, os nomes tudo. É uns nomes russo, né? Não sei. Pra E, mim. é, Isakova. A Isakova aqui, ó. A Isakova isso. tá repetido. Beleza. Os nomes ucranianos. Tá. Beleza. Aí. Esse aqui entendi também. Ele transforma no 7 porque ele elimina. Mas isso aqui é tipo a gente. Só no transformar ele já faz isso. Não Não entendi. precisa fazer mais outras coisas muito top. Ah, tá. É. E esse aqui ele tá fazendo a mesma, tipo, em vez de ter uma library aqui eu tô criando uma outra estrutura de lista, né? É Com simplesinha. dois, três, quatro números e aqui com três. Aí cria uma lista dentro de uma lista, adiante, que vamos ver como é que ficou essa estrutura. Ficou tipo duas listas de números. Aqui tem três, na verdade é quatro, né? Mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E tem número repetido? Tem um. Beleza. Aí só imprimiu e aqui deu um flatten. Aí ele vai unificar nesse flatten. Só que ele não vai tirar os repetidos, né? Eu acho. Não. Aí ele juntou. Se desse, será que não dá pra transformar num toolset aqui direto? Acho que dá. Que nem o Tem outro. ali. Ah, já faz tudo na mesma linha. Uhum. Será que ele entende? Já faz. Ó, já fez, ó. E eu nem passei pela linha. Ficou. Aqui tá 6, ó. Em tempo de execução debug. E aqui ficou 5, ó. E aí vamos dar um play. Ah, que interessante. Mas Legal, gostei. Bem a útil. diferença entre um e o outro é que ali no flat map você pode passar uma lambda para transformar os Hum, valores. E aqui. o flatten é uma função, né? Você chama ele, não passa nada, e ele só vai eliminar essa lista aninhada, né? Entendi. Aqui é uma função. E aqui um lambda. Uhum. Não pode confundir. Mas é Mas que nem o fazem a zip. mesma coisa, assim. É Esse aqui para. da collection, né? Da É. collection. O toolset também deve estar no collection. E aqui é da. Também é da collection. Também os Uhum. dois são. Só que um é inline fan. Ele recebe um lambda. Isso. Como é que a gente sabe que recebe um lambda? Porque ele tem esse setinho aqui. Tem essa setinha. Em algum lugar tem setinha. Tá aqui, ó. Mas esse inline. Deixa eu ver se o flatten aqui também é inline. Não é, ó. Publifan. Eu ainda. Nossa, a gente já viu esse negócio de inline aí. Já. Eu esqueci.
Era Mas ainda tem essas alguma coisa diferenças. para executar. Como é que era? Otimizava alguma coisa, assim. É, mas não é nada significante assim, tipo, o que quer dizer nesse caso aqui, né? Pra conseguir identificar, ah, não, é sempre inline que é geralmente os lambda. Não, por Ver causa se de alguma o, coisa, não sei. É, eu fico. ver se o Canva tem um localizar aqui, porque tem esse Não, mas inline. não, deixa quieto, é só. Vamos É. seguir o baile aqui depois a gente se lembra. Quando, quando, quando for relevante, nesse caso aqui não é. Vamos para as operações de coleções leis. É isso, né? É o próximo. Quem que entrou aí? Tem alguém que entrou. Deixa eu ver aqui. Olha a Gi. Gisele. A nossa mascote ali do Star Wars. Boa noite, Gi. Xará. Que bom que você veio. Vamos lá. Estamos aqui estudando Kotlin. Operações em coleções lazy, sequences. Deixa eu apresentar que tá pequeno. Quando você encadeia as funções map e filtra, cada operação gera uma lista temporária. Tá, map e filtra. Caso a lista tenha milhões de itens, nossa, isso se torna ineficiente. É, porque deve pesar, né? Para tornar a operação mais eficiente, você pode converter a lista em uma sequence. As operações são encadeadas sem criar resultados intermediários lazy, tá? Que daí a gente só chama quando realmente for no final, tipo assim, sei lá. Sequence é similar a streams do Java 8. Opa! Alguma coisa a gente consegue entender. Qualquer coleção pode ser convertida em sequence através da função sequence. Para converter uma sequence em uma coleção, utiliza-se toList. Sempre que precisar fazer operações numa coleção grande, utilize sequence. Tá, mas está falando de milhões ali, né? Não é pouca Sim. coisa. Então, é Por que o quê? problema que ele diz é quando você não usa o sequence, você faz as operações ali direto na lista, tipo, você fizer um map numa lista. Então, para todos os itens da lista, ele vai executar o map, tipo, fazer uma transformação ali para cada item da lista. E, de repente, você não precisaria fazer para todo mundo, né? De repente, eu quero filtrar primeiro os nomes com a letra A. Então, você já filtra todo mundo que tem letra A e depois faz a transformação, e aí você trabalha com menos itens. Sim. Você trabalha com a sequence, transforma e depois você trabalha com a lista normal, né? Sem ser sequence, seria isso? Se Então, a você coleção trabalha for. com a sequence, mas ele só vai fazer a operação. Lembra que tem aquelas operações terminais, né? Isso. E quando você executa uma operação terminal, aí é que ele vai realmente fazer as operações ali, os comandos na lista, né? Enquanto não tem operação terminal, ele não faz nada, né? Sim. E é isso que tá dizendo que é o lazy aqui, né? As O operações lazy. criar resultados intermediários, que isso aí que pesa, né? É Que que fica pesado. quando não é a sequence, ele vai executando todas as operações para todos os itens, né?
E vai criando listas intermediárias, né? Se eu faço um map, ele cria uma lista. Se eu faço um filter, ele cria outra lista. Então, ele vai criando várias listas ali pelo meio do caminho. Mas isso E não é, no... é bom pra segurança do. Se eu tô manipulando ali, é mais seguro, né? Fazer Então, mas no isso. final, ele tem que retornar um resultado ali, né? Você nem vai ver essas listas intermediárias, porque você só vai receber um resultado Sim. ali. É só por baixo dos panos lá na memória que ele Isso, tá sobrecarregando, isso. né? Aham. Vamos ver Ent- no código aqui. Ah, tem mais coisa. É, Ah, então, o que eu estava tentando entender é que ele falou que eu posso usar sequence para qualquer tipo de coleção, né? Aí eu estava pensando, nossa, mas como é que ele faz no map, né? Porque o map você tem dois valores. Então, eu estava sim, listando ali, estava usando um amiguinho, né? sim. Para me falar o que que ele considera como coleção. Então, é list, set, map, mutable list, array sequence, é uma coleção. E aí a conversão para sequence, no caso do map, né? Ele põe ali, ó, map entries.sequence, ou map keys, né? Ele Aham. escolhe o valor do map que ele vai transformar na sequence. Se é a chave, se é o valor, ou entries. Entries acho que é o parzinho, né? Chave e valor. Aham. Map off. Aqui são todas as possibilidades de tu pegar os valores da lista em sequence. Seria isso? É transformar o map em sequence. Uhum. Porque o sequence é um valor, né? E aí você tem que escolher qual vai ser o valor ali da sequence. Tá, mas ela é uma coleção também, né? Ainda é uma É, ela é um tipo de coleção mais, vamos dizer assim, rápida, mais fast, mais, mais aprimorada ou não, é o contrário, é, é que nem a Raylish, é uma estrutura de dados mais, vamos dizer assim, porque ela é rápida, né? Por exemplo, que nem o Arrelist, eu tinha preconceito do Arrelist. Depois que eu entendi que é mais rápido fazer as coisas, só que ele não é um meio objeto, né? É mais é, simples ali, uma estrutura, uhum, mas por é baixo dos panos limitado. é usado. Então, vamos ver como é que fica a sequence. Eu tô curiosa para ver como é que fica lá Uhum, no, na estrutura do. Mas ele deve ser igual aos outros. Tipo, só deve estar escrito sequence, né? Alguma coisa assim. é, Essa é que a parte aqui é forma. importante. A gente vê Ah, agora. isso aí é a continuação. Ah, tá. E aí ele está falando das operações intermediárias, né? Mas é a forma de trabalhar, a forma como ele processa a sequência é diferente. Por isso que fica mais rápido. Então, deve ter uns paranoia mais leve, né? Alguma coisa assim de um funcionamento, né? Não tem todas aquelas ah, outras estruturas que ele vai criando, tipo, que nem ele falou ali de temporário e tal. Uhum. Tem um exemplo aqui, né? Vamos olhar no código. Preciso olhar no código. Sequence. Se tiver, deixa eu ver aqui a Gi. Aí eu dei uma saída e voltei tranquilo. Se quiser comentar alguma coisa e falar, pode ficar à vontade. Já, já pergunta aí, a gente já vai vendo. Se a gente souber, né? Eu ajudo, que estamos aqui Né? estudando, mas pode perguntar. Aqui tem uma People Sequence que é uma. Ainda não é sequence isso aqui, né? É, não é, Ainda não não é. é. Essa ainda tá de pegadinha. Mas é pra ser. Vamos ver como é que vai ficar depois isso aqui. Tô curiosa pra saber. Que é uma lista de pessoas com lista de idades normal.
Aí, vamos ver a mágica. Aqui vai imprimir o map. Na verdade, esse primeiro aí, ele não está usando a sequence, Pois é, mas vai ter o vou, mesmo resultado que o de baixo. vou passar pra baixo aqui. Uhum. Vou inverter as ordens. Aqui o Pickpool Sequence aqui, sim, ele tá transformando, né? Isso, Aí aqui ele tá transformando em Sequence e já fazendo umas outras coisas aqui. Que loucura. O map, eu tô pegando só o nome daí. Tô, tipo, fazendo uma transformação aqui. E ainda tô isso. filtrando por todos os nomes que tem o A. No caso aqui é só Alice, né? E aí, no final, dá um to list, que é a operação final aqui. Mas assim, eu poderia só dar um sequence pra ver também, né? Não é obrigatório fazer Uhum. todas essas coisas, mas tipo, se você vai fazer essas coisas e a lista é gigante, é que não faz sentido, né? Eu fazer sequence se não tem necessidade, né? Mas no caso, se a É, lista é gigante, você vai colocar isso aqui antes de fazer as transformações, né? Ou a filtragem. Beleza, deixa eu botar um breakpoint aqui. Ixi, não. Não. Ah, é. Mirou. aí que ele tem que imprimir. Olha, Collection Singleton List. Caramba. Nunca vi esse Singleton List. Não tá dando Coder. para ver muita coisa. É, É, usando um é monte de que código. o, i- O Alice tá assim, ó. é, Raw. é que o item é o zero ali, Alice, né? Ele já retornou. Value. o- Eu A sei, Alice mas é o resultado. por que esse value tá assim? É o byte do Alice? Deve ser, né? Deve. É a mesma quantidade, né? Ó, Alice deve ser o byte de cada caractere. Pegar um nome com letra repetida. Pra ver Legal. se. Não, deve ser isso, porque, né? Mas ele fica collections dólar singleton list. Olha, e aqui deve ser um endereço aqui da memória, ó, arroba 1019. E esse, eu sei que quando ele cria esses dólarzinhos, ele tá criando meio que uma classe, né? Ali, um class ali, por baixo dos panos. Quando ele executa. Já notei isso, umas coisas. Aí, na hora deu. Bom, será que ele já imprimiu? Não é aqui, é aqui, ó. Ah, tá, ele vai imprimir só o Alice, né? Porque ele filtrou Na verdade, os dois fazem a a mesma mesma coisa, né? coisa. Vou dar um play aqui. Entendeu? É, ele. Alice. A diferença tá na forma de fazer aqui. Qual que você É. prefere? Qual que você achou mais legal? Tipo, aqui ficou mais simples de eu entender, eu acho, mesmo separando o print. Acho que é mais fácil olhar o slide seguinte, que ele está Tá. explicando melhor. Mas eu acho que esse aqui tá com uma cara mais de funcional, né? E esse aqui, Dá sei na lá. mesma. Não, sim, tipo, dá na mais. Eu tô falando assim, É, em ah, termos de código, assim, o batendo o olho, ó, visualmente, assim. Mas não sei também. Vamos olhar. aqui no outro slide, ó, pulando esse, no próximo, tá vendo aí esse Eager e esse Lazy, né?
Então, esse Eager, ele faz um map para todos os elementos. E depois ele faz o find. E no lazy, ele faz o map para o elemento um e o find para o elemento um. Aí depois ele pega o segundo elemento, faz o map e o find. Aí ele está mostrando como que é o processamento usando o sequence e o esse sequence. Tá, então, tipo assim, ele tá mostrando aqui as operações, como é que ele Processa. É, processa, né? Seria esse é. processamento. Então O ali ó, nas laser é coleções. mais é individual, vai na bate na Isso. ponta e volta, vai na bate na ponta e volta uma vez. É, ele faz todas as operações para cada elemento, né? Você tem o map find, eu faço o map find para o primeiro elemento, depois eu faço para o segundo elemento, depois para o terceiro. E no Eager, ele faz o map para todos os elementos da lista, então ele transforma todos os elementos da lista, cria aquela lista temporária, para depois fazer o find. Então, vamos lá, em sequence ele executa o processamento em Eager, então. Não, lazy. É o contrário. Ué, eu tinha entendido que sem a sequence ele ia ser lazy. Com a Não, sequence é o não, contrário. é o contrário, que com o sequence ele é lazy, e aí precisa ter aquela operação terminal para ele executar, né, todo o processo. E quando é sem sequence, aí ele é eager, e ele vai executando todas as vai fazendo operação por operação e gerando aquelas coleções intermediárias. Então, tá, faz mais sentido, porque ele executa tudo uma vez só, né? Tipo, uma coleção, outra coleção. É, Tá, é meio nebuloso, mas eu tinha entendido que é o contrário, mas agora eu tô entendendo. Tem que ser lazy porque é depois, é, porque você vai executar mais coisas é, ainda depois, né? preguiçoso. Tem que ser Acho que desse lazy é jeito. preguiçoso, não era? Isso. Só que ele É executa tipo em individual. Agora eu tenho que marcar que quando é lazy, ele processa individualmente cada elemento. isso. E vai e volta. E ele Mas, só vai teoricamente, executar quando tiver a operação terminal, né? isso aí não tem a ver tanto com o lance da. Tem a ver com o lance da performance, né? Ou é diretamente a ver com o lance da Tem. performance quando tiver milhões aí Uhum, na lista. isso. As operações são executadas para cada elemento sequencialmente. O primeiro elemento é processado, mapped e filtra. Depois o segundo é assim por diante, lazy. As coleções sem sequence seria processado o map para todos os elementos e depois o filtro para a coleção retorna o map para todos os elementos também. E é isso, só Deus sabe quando que vai retornar, né? Fica lá. Uhum, Aqui a gente teria mais uma noção mais de progresso também, se tu quisesse contabilizar o tempo, talvez. É porque como é o elemento por elemento, daria, uhum, talvez. Intermediate Terminal Operations. E aqui, esse anterior aqui, esse aqui só tá falando do que se trata as operações, né? O uhum, do. Que essas aqui são os intermediários e o toolist a gente sabe que é um terminal. Isso é coisa de para entender como que funciona os streams, né? Mais ou menos ali que nem falou. Como funciona. O funcionamento é parecido com streams do Java 8, que nem foi mencionado, que é dessa forma aqui. Mas não é só para isso, é para sequence também, né? uhum. Então eu posso dizer que a sequence é uma analogia a streams. É analógico. Análogo? Não é analógico, como é que fala? Sim. Análogo. É, sim. Uhum. Só que além disso,
além de fazer o processamento igual, assim, mesma forma, ele ainda é mais rápido e econômico. Uhum. Deve ter umas Isso melhorias. aí. Tá. E essa parte aqui? Essa aqui tá explicando. Só Ah, é a explicando tudo. mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa não. Está falando que a ordem das operações afeta a performance, né? Hum. Então, no primeiro caso, você tem uma lista, ele está fazendo um map e depois o filter. E aí ele vai fazer um map para todos os elementos, para depois filtrar aqueles que ele precisa, né? E se eu invertesse, fizesse o filter primeiro e depois o map, aí eu diminuo a quantidade de elementos da lista. Ah, então tem que cuidar isso. A ordem das Pensar na operações pode ordem. afetar, então, a ordem dos. Sabe aquela frase famosa? A ordem das operações não afeta o resultado? Aqui é totalmente ao contrário, porque É, afeta isso. mesmo. Então, isso aqui é um alerta. Vamos voltar lá pro código, então. Aqui no caso, não seria melhor fazer esse aqui antes? Fazer o filter antes do map ou não faz Uhum. sentido? Sim, sim, porque quando você está fazendo o map primeiro, você está transformando Ah, mas ele não todos os deixa. elementos, né? Mas Para você daí. filtrar, você vai ter só um elemento para fazer o map, né? Mas ele não deixou fazer o map depois. Por quê? Porque Hum. o it não é um objeto do tipo person ainda. Ou do tipo Ah, name. então você tem por it.name.starts with. Aí. Ah. Porque como você não transformou, aí você tem um objeto person, né? Você tem que pegar o Tá. name para ir pegar o nome que inicia com A. Ah, tá vendo? Ó, a gente já aprendeu uma coisinha nova e já aplicou aqui no código. Então seria. Aí vou até botar aqui o filter. Filter before mapping. Reduce. Não é reduz? É. Reduz o Reduce tempo. elements, reduz elementos e. Nem é tempo, né? Elementos, Ah, né? que reduz os elementos e aí vai reduzir tempo também, né? É, Ao invés de você fazer um map para todo mundo, você vai fazer só para um único elemento. boa. Então, você tentar nas ordens aqui. Top. Que mais? Criando a sequence. Criando sequence. Pode-se criar sequence utilizando o método sequence que a gente já viu, ou a função generate sequence. Esse aí a gente não viu ainda. A função generate sequence calcula o próximo elemento da sequence, considerando o elemento anterior. Uma sequence pode ser infinita. Por exemplo, números naturais. Só sequence A sequence só será avaliada quando encontrar uma operação terminal. Ixi, aí ele vira um stream mesmo. Se tu não der um terminal lá, ela vai ficar lá. É. Vai ficar lá e nunca mais. Será que dá bug? Out of memory. Ai. Não, ela só não faz nada porque não tem terminal, né? Então, mas ele, tipo, se não tiver operação terminal, ele não executa. É, Então, não vai fazer nada e não vai influenciar não nada vai no fazer código. nada. Vai só É, ficar um código morto lá. é.
O bom é isso, Aí, né? Que não é uma coisa que vai ficar lá e vai prejudicar muito se a pessoa escrever errado e não terminar. uhum. Terminal Operations in Kotlin Sequence. Aí É, tem o toList, o toSet, que a gente já viu que transforma em set, o toMap, toCollection, Join toString, Count, Sum, Reduce, a gente viu, Fold, a gente viu, For each, a gente sabe que o First pega o primeiro, Last, o Find, o Any, a gente já viu, o All e o None. Eu acho que a gente viu também. A maioria desses a gente viu. é que eu tinha perguntado para IA quais que eram as operações terminais, né? Boa. A listinha. É Aí isso. ele retornou e deu esses exemplinhos aí. Muito bom. Não sei se dá pra fazer. Eu não sei como faz pra dar o zoom aí. Ah, dá o zoom! É, dá pra É, fazer o zoom. Claro, é só arrastar aqui. Ah, não, gato. Agora eu não vou abrir a porta pra você. Ah, ficou bem melhor. Então aqui dá pra ver, ó. Tudo na sequence. Dá pra fazer o sequence, né? Não tá fazendo tarefas intermediárias muito aqui. Tá meio que praticamente criando a sequence, né? uhum, E já fazendo a operação terminal ali. Mas daria pra fazer junto com o ToMap, o filter, né? Outras coisas. uhum. É que eu não sei, a gente usa mais o filtro, assim, pra essas coisas mais de coleção, mas deve ter outras tarefas, outras operações utilizáveis. E é isso? Tem mais? Era isso pra É, hoje. Terminamos o capítulo 6 e sim. vamos É, pro tem mais próximo. uns exemplinhos aí. Tem mais, Simão. Opa. Ai, vou ter que abrir a porta pro meu gato, gente. O que é o bola de pelo? Vamos lá, vamos rodar. Vamos primeiro olhar aqui o que é. Não, agora não. Vamos depois. A mamãe fica com você, tá? Para de resmungar. Numbers. Aqui tenho criando o sequence dessa lista de 4 números. Tem um map dentro do map que tem esse tipo um lambda, né? Que tá imprimindo o próprio É, map e aqui tá multiplicando por ele mesmo um número. Depois ele vai filtrar e enquanto ele tá fazendo isso aqui, ele tá printando dentro das operações intermediárias. Só que aqui ele não tá finalizando, né? Não tô notando que ele não finalizou aqui. Só tá executando. Só uhum. tá criando aqui um numbers, né? A função. Aí, em algum lugar deve usar esse numbers aqui. Ah, tá aqui, ó. Chamar. Ih, mas não finalizou aqui, né, Cris? É, Ele só vai. Ele só tá. Eles. O que ele vai fazer aqui? Se eu chamar aqui, vamos ver. Eu não sei, eu acho que ele não vai imprimir eu nada. nem, eu nem lembro. Como que. Como? Ai, ai. Ai, gente. O que ele vai fazer só no Numbers? Ah, imprimiu o endereço do objeto, Tá vendo? Ah, não, mas porque esse aqui não. Numbers. não é o numbers, o lá de cima, né? Olha, que ele dá um print ln no, nessa sequence, né? Que é um endereço de memória, como ele não fez a operação terminal, Aham.
Ele Aí imprimiu ele não executou. o endereço da sequence, não os valores. Ele É, converteu. O que, que ele entendeu aqui? Ele criou a lista, o S-sequence, e, e imprimiu o que, que ele entendeu? Que tinha uma coleção. E quando a gente faz e imprime uma coleção, geralmente, né? Às vezes a gente dá um print sem aquele to string, né? Que às vezes tem sem um de dentro os elementos, ele imprime o endereço da memória. Só é. que ele Aí acho botou que um o de baixo filtro. ele tá com a operação terminal, não é isso? Ah, o de baixo ele tem um Tem o to to list list. aqui. Mas se a gente botasse um É. to list ali em cima, ele imprimir de boa. Uhum. Mas aí eu desconfio. Eu desconta, como é que é? Desconfiava. Suspeitava desde o princípio. Como diz o Chapolin. Suspeitava. Ai, Gisele dando boa noite pro gato. Agora ele ficou ali, a bola ficou em cima da cama. É, map 1, filtro. Ó, agora ele imprimiu uma coisa aqui, ó. Um monte de coisa estranha. Não, não. Ele imprimiu um de cada que ele fez a operação. Como ele aqui ele duplicou e o 1 não faz nada, ele continua um 1. O 2, ele fez 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2. Não é dividido, é resto, né? O resto é É. 0. É 0, deu 1. É isso? Ah, não. Um é map e outro filtro. Um é map e outro o filtro. O 3. O map, o filtro 9. Ué, Nessa hora tá pensando. 4. Ah, eu achei que o map aqui, ele ia fazer assim, 2 vezes 2, 4. Não, o Esse map é aqui. ao quadrado, né? O número ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. É, Aí então se então. é 3 é 9, né? E aí o filter. Tá, Ah, mas o filter ele só vai imprimir se for divisível por 2. É isso? Ixi, filter 9. Ah, tá, mas olha só, eu tô imprimindo antes do cálculo, por isso. Ah, tá. É que Verdade. entendeu? Eu tô, por isso. Mas por que ele não deixa eu imprimir depois? Qual a diferença, gente? Veio pra cá, não dá mais. É que eu queria imprimir depois o cálculo. Olha, ele não aceitou. Porque a gente tem um lance, né, da ordem das funções aqui, né? Tem um lance Hum, aqui. Entendi. Primeiro argumento aqui do lambda, a gente fez uma funçãozinha e o segundo argumento é o cálculo. Mas se eu inverter aqui, ele não aceita. Nesse caso aqui ele até aceitou, mano. Deu um erro aqui. ué, entendi. Se lembra que quando ele tem mais, ele tem que. Eu acho que tem que separar alguma coisa assim. É que eu tô Esse achando estranho confunde. que isso aí é um booleano, né? Se você puser uma chave depois dele e o print dentro, será que vai? É, é Esse por primeiro uma. ele aceitou, ó. O segundo Hã? aqui É não. que o primeiro é cálculo, né? Mas o segundo é. Ah, porque o filter, ele precisava de um booleano, né? Como é que era? É um predicate, não é? Era um predicate. Mas é Ah, só porque eu inverti a ordem aqui, senão. Tá, mas esse aí. E olha que engraçado, ele ficou vermelho só porque esse aqui eu botei embaixo. Aí ele uhum. ficou vermelho de baixo. Que doideira, gente. Não entendi isso aqui. Mas tudo bem. É É. só que eu queria imprimir depois o it depois de, entendeu? Porque, olha só, o um aqui não vai fazer diferença, mas no 2
Eu fiz assim, bom, 2 ao quadrado vai dar 4. Mas daí ele imprimiu 2, ó. 2. E daí aqui ele imprimiu 4 no filter. Porque ele imprimiu o it aqui, entendeu? Deu 4 aqui, Uhum. 4. E Ah, tá. aqui, entendeu? Então, tá um pouco Ah, confusa entendi. a ordem dos bagulho. Eu queria fazer impressão depois pra ver. Mas É beleza, é que só eu um acho detalhe. que eu tô entendendo é que o filter precisa de um booleano, né, para ele funcionar. E aí, se você deixa o booleano antes do print, o print fica perdido ali, né? E É, aí ele não porque entende qual que é o tem, um, booleano. tem uma ordem aqui, realmente, aqui como é lambda. Mas É, eu acho que sim. ele não deixaria eu fazer assim. É, não, porque acho que tem que ter esse booleano aí por último, porque é um filter. É, não deixa. Tem jeito. Mas vamos deixar assim Então, como tá. mas, Depois a gente descobre. Pra não ficar tomar mas tempo. É coisa que a gente vai mexendo, né? Inventa a moda. Mas é só para entender também aqui, né? Vai que a gente queira imprimir uma operação intermediária e fazer o cálculo depois, ou imprimir depois de fazer o cálculo. Aí ele não deixa. Mas assim, no final ele fez certo porque ele filtrou só os que eram divisíveis por 2. Tá vendo que no final ele joga Sim, lá que é 4 e 16. sim, sim. O resultado no final, depois É, ele coleta tudo, mas a operação aqui dentro meio chatice, meio esquisita, estranha né? mesmo. É. Pra gente imprimir durante o processo aqui também. Já é demais, né? A essa hora da noite tá, Tá. tá Vamos ruim. passar. Vamos passar. É só isso que aconteceu. Eu também fico inventando coisa. E o number find já estamos acabando, É, gente. O number caraca, tá. find. Aqui ele criou um assim. Se é pra. É que o professor folga também quando eu. Às vezes eu demoro pra fazer, engatar, quando eu pego um exercício, mas depois eu fico fazendo e fico me chamando, deu, acabou, acabou. Nossa, ela se empolga quando ela começa, demora pra começar, demora, é uma tartaruga, mas depois aí eu fico lá. É, já que, né, tamo Não, aí, mas nem vamos. eu não tô entendendo nada. Ai, tá cansadinha, tadinha. Não, sabe quando você fez, sei lá, 2 semanas atrás, eu não lembro Não, mais como tranquilo. que era. Oi, Olha, esse R-Sequence, eu não entendi direito o que que ele tá fazendo, porque ele tá transformando a lista numa sequência, é isso? isso. Isso. É É, uma estrutura de dados diferente aqui, ó. E qual que é a diferença que tem para a lista? Ah, para quando tu tem que fazer a operação, vamos ver se eu aprendi direito, Cris. Quando tu tem que Hum, fazer uma operação com muitos milhões ou com uma quantidade muito grande de ah, elementos é? numa coleção. É. E aí tu tem que Hum, trabalhar com operações tipo. Quer filtrar, por exemplo. Quer fazer filter. Quer uhum, modificar essa lista como se uhum. fosse uma stream ali. E aí tu é mais indicado tu transformar ela em sequência para depois transformar ela e depois fazer o que tu quer fazer ou filtrar. Aqui a gente tá com uma Hum, listinha pequena, né? Fazendo exemplo. é, Mas é isso. é, é e, para números com lista muito grande, é isso, de elementos. Isso aí. Hum, ele diz que a vantagem também, quando você usa esse sequence, não, quando você não usa o sequence, ele vai criando uhum, umas listas intermediárias ali, temporárias. Tipo, hum, você tem lista, aí você faz um map para transformar um dado, né?
ele vai criando uma série de listas intermediárias durante essas operações que você vai fazendo. E quando você usa o sequence, ele não cria essas listas intermediárias. Ele pega cada elemento e transforma cada elemento e filtra na hora, assim. Ele não Que cria esses legal. objetos temporários. Ou Tá. seja, eles criam um monte de sujeira lá, um Não monte de coisa. Mas assim, tipo, coleçãozinha pequena não faz não diferença. faz Não vai diferença. fazer. Mas se tiver assim, sei lá, vamos falar a real, assim, num sistema que Big é Data. de pagamento, né? Transações, sei lá. Uhum. Produtos. Ó, tu tem uma lista de produtos da tua loja inteira e tem milhões. Aí tu Ah, tá. pega e faz Entendi. desse jeito, senão vai dar BO. Ah, tá bom, então. Ah, não, agora eu entendi. É porque eu estava escutando vocês falar, vi que vocês mostraram lá os diagramas, mas não tinha entendido direito. É, Agora eu entendi. isso tem mais a ver com processamento. Aqui, ó. Processamento. Depois, se quiser dar uma olhada aqui, tá tudo aqui nesse slide aqui. A gente tá fazendo um resuminho ainda do livro. Um resumo aí. E os Uhum. exercícios. Estão tudo lá no report. Aí, esses slides vocês estão colocando lá no grupo? Posso colocar lá, eu acho que eu coloquei. Não tá. Deve estar na descrição do grupo, acho, se não me Ah, engano, para tá, quem tá. quiser. Não, então eu pego. Eu pego. Acho que deve ter lá, mas se não tiver, eu dou uma olhada lá e a gente coloca. Daí avisa. Eu acho que tá, né, Cris? Não lembro. Depois eu vou Acho ver. que sim. Mas tem que É, perguntar mesmo, viu, Gi? é coletivo. Ah, então tá bom. É. É, a Aqui gente fica viajando aqui, né? Mas é, pode perguntar. claro, já que Tá tá aí. legal. É que eu mexi com Kotlin que eu gostava de tentar fazer aplicativo Android, né? Mas aí, tipo, faz tempo que eu não mexo, eu já não lembro direito das coisas. Ah, não perde o gosto, não. Eu gosto de fazer aplicativo Android no Kotlin, deve ser uma maravilha. É uma maravilha. Eu tô falando como se fosse um passado, porque também faz um tempo que eu Uhum. não faço. Tô mais no Java É, agora. então, eu também tava vendo Java, né? Então, por Incrível. isso que eu parei. Eu quero sair do Java e o Java não sai do meu pé. É, Não que eu não goste mais dele, claro. Mas eu tô aqui me adiantando. Uma hora eu vai vir também o queria Kotlin. trabalhar com Kotlin, mas não sei, não consigo também. Mas vamos chamando que uma hora vem a oportunidade. O projeto vai cair. A gente vai, né, se Uhum. adiantando. Né, Cris? A Cris também estava estudando aí e conseguiu uma vaga aí para É, trabalhar com Kotlin. Ela Agora. chamou, o universo vem, aí começou a estudar e veio. agora tem que estudar para entender o que está fazendo, né? É isso aí. Eu acho que aqui deu para entender, né, o funcionamento aqui do sequence. Eu não sei qual é, tem esse último exemplo aqui. É meio parecido, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, aqui tá usando o generate, que é uma outra forma de criar uma sequence, né? Purinha, vamos dizer, roots. Isso. Aqui tu tá É, criando uma sequence roots não a partir de uma lista, né? Aqui eu tenho uma lista e eu tô criando uma lista de sequence ali para trabalhar com aquela coleção. Aqui eu já crio uma, uma sequence direto, só que tem uns lance é, aqui. é o que ele falou que é uma sequence infinita, né? Porque, tipo assim, você Hum, falou que o valor inicial é zero, aí você faz o número mais um, e tipo, é infinito, né? Mas como ah, ele não tem operação terminal, ele cria essa sequence, ela fica aí, não está executando nada. fica Né? Só estático. vai. Aham. É, Só vai ocupar, não vai ocupar nada. Tipo, não vai fazer é, nada, vai ficar ali. Mas, isso. se tu chamar esse cara aqui pra fazer alguma coisa, aí sim. Number Então, esse, sequencing.
Essa segunda linha eu acho que ainda não tá fazendo. Tá fazendo ou não tá aí? Porque O não tem take uma while. operação terminal aí, né? O Só take na while. linha 8. O take while é o quê? É uma transformação ou não? É um Entendi aí que intermediário. é. Entendi que é pegue todos os elementos menores ou iguais a 100. Aqui tá falando que é uma operação intermediária, então ele não vai fazer nada ainda, ele tá lazy ainda, Não. né? Ah, então tá. Então Então só na próxima. eu tô só aqui definindo, né? Então ele não tá fazendo Isso. nada em tempo de execução, mesmo que ele passar por aqui, ele não, ele só deu, só tipo intermediário, não faz nada. É, atribuiu ali para variável, mas não executou nada. E Agora, aí, essa linha aqui ele vai fazer. Daí ele vai, opa, pegou o sum. A gente já viu ali no resuminho, né? O somatório ele vai pegar. Aí ele vai pegar tudo isso aqui que foi feito antes. E aí vai executar. uhum, Que legal, isso. tipo assim, é como se a gente cria. O sequence é como se a gente cria aqueles array list, né? Criei um array list lá, é mais ou menos isso, né? Um array list infinito. É infinito. Tu não sabe quanto. Só tá vazio, né? Tipo, tá meio que a casca, o objeto lá. Tu não precisa definir o tamanho, né? Porque ele é infinito. Uhum, Mas aqui tu definiu só o início aqui do sequence. Isso aqui não é o isso. tamanho, né? É que a gente Não, confunde, é a parece que ele tá fórmula. criando. É uma É a fórmula. lambda, Se a eu quiser lambda que botar. está dizendo como que ele gera a sequência, né? Tá, mas eu sou Pega, obrigada a colocar. Como é que ele gera? Eu sou sim, obrigada. porque senão ele não consegue gerar a sequência, né? Tem que ter uma funçãozinha ali, Hum, tá. dizendo como que é o cálculo aí Eu dessa posso sequência. começar com 1000, se eu quiser. Com 100. Uhum. Eu acho meio engraçado isso aqui, mas tudo bem. Não precisava disso aqui. Por que que eu faria diferente disso? Não sei. Mas tá Então, mas bom. você precisa dizer para ele o que é a sua sequência, né? Senão você não vai ter nada. Sim. Mas eles podiam criar um padrão, né? Mas deve ter um motivo por que eu tenho que criar posso criar uma sequência com. Deve ter algum motivo, né? Por que é aberto assim. Aí. É, fica flexível, né? Você Uhum. define como você quer essa sequência. Uhum. Beleza. Aqui. Ficou 50-50. Resultado. Por que não sei? Também já tá tarde, eu também já não consigo pensar direito nessas Não é melhor, operações. é melhor você pôr um i menor ou igual a, sei lá, 5. Fica mais fácil. É, vamos ver. É. 5. Porque eu criei uma sequence, daí o take a while, o que, que ele vai fazer? Ele tem que Retorna a pegar sequence de. containing first elements satisfying the given predicate. Então, ele vai pegar. Ele vai somando até 5. Então, e aqui ele vai Zero a somar. 5. Ah, tá, entendi. Daí ele vai somar o 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais um. Isso. E vai Isso. fazer aquela. Como é que é? Fatorial. Né? É fatorial. Fatorial. É fatorial ou é. É, né? Mas a fatorial é o que multiplica, né? Esse aí Ah, ele vai somar. é tipo isso, mas é soma. Mais 5 mais 4, Porque ele 9. vai fazer para todos, não é? Tipo, ele vai somar os 5. Bom, Ele vai é, somar do 0 até o 5. isso. Aí ficou Aí dá o 15. 15. Beleza. Olha, chegou gente aqui com o mestre da info. Obrigada pela raid. Agora que eu vi. Obrigada. E a gente já tá quase terminando aqui nossa live. A gente tá estudando o, o Kotlin. Esse outro aqui, vamos ver.
file hiding tá... Ih, vai funcionar isso aqui? Será? Não sei se eu tiver essa pasta. Não Eu sei, tava acho procurando uma pasta que eu tinha aqui. isso, eu acho que aqui não vai rolar, viu? Mas o que que ele É, faz? Ele pega esse patch aqui, users default, deixa eu ver. O C, bom, no Windows, né? Outro tem é, Mac, o C, users. Aí o meu usuário em português, será que ele vai entender? E agora? acho que não vai dar certo Usuários não, hein? e desktop. O default também não tem, nem desktop. Agora tem público, users público, público e desktop tem, eu acho. Área de trabalho pública não é desktop. São, não, Vixe, tá um não pouco vai rolar. diferente. Mas vamos ver se ele vai dar erro. Depois eu. O que que ele tá fazendo aqui? Ele dá um print inside hiding directory. E aí. É só eu pegar um. Eu vou pegar uma pasta aqui. O default. Ah, tá. O meu é um pouquinho diferente. Não, peraí. Users. Default. Não, tá igual. E esse aqui. Que coisa, quando eu peguei o endereço, ele ficou igual. E aí. Traduz. E aí, o users público. Eu não E lembro se isso tinha funcionado direito, viu? Eu tô achando que não. Era para Users. ver se a pasta é um diretório escondido. Não, se o arquivo tá. Se a pasta tá dentro de um diretório oculto. Tá, tá. Opa. Vamos ver aqui. Deixa eu só trocar esse outro aqui. Que tá no público. Vou botar em biblioteca. Não, vou botar um outro. Imagens públicas. Não, mas não tem nada. Tem que ter alguma coisa dentro? Docs públicos. Ele vai ver se essa pasta tá dentro de um diretório oculto ou público. Ah, roda sim, para ver. Qualquer, qualquer, qualquer um, porque aqui ele É, não só tem. para ver o que, que ele faz aí, nem sei. Eu acho que ele não estava Vou botar funcionando, viu? libraries. Aí ele vai percorrer aqui e vai ver o file, né? O file generate sequence. Isso aqui é do file, né? É do arquivo É, de arquivos. Vamos ver. True. tá É só. dizendo que é Ele. oculto. Tá dizendo que tá dentro de uma pasta oculta. Não sei se tá ou hum, não. É que como Eu acho que ele tá perguntando se é só um true ou false aqui, na verdade, né? É um boolean. isso. Ele vai dizer que é. Nossa, tudo isso pra isso. Eu achei que ele ia listar alguma coisa assim, mas tudo bem, Não, beleza. É era isso, só para né? retornar se tá dentro de uma pasta oculta. Beleza. A minha mãe veio aqui e abriu a porta dizendo que eu tava falando muito alto. Porque tá falando alto. Mas é que eu grito, eu tenho megafone na. E o meu filho deve ter dormido, ela colocou ele na cama, já deve ter. E é isso, né, por hoje, eu acho, né? É, Mas não foi até mais isso aí. tarde, hein? Agradecer quem apareceu e quem tá aí também assistindo, quem tiver. Agora eu vou habilitar aqui de novo os alertas que eu tinha deixado baixo. E muito obrigada, Gi, por aparecer. Oi, Tamo obrigada a vocês. junta. Deixa eu botar aqui quem apareceu hoje. Vamos tirar um printzinho e botar. A gente tava estudando. Fico muito feliz de você ter vindo aí, Xará. Aparece aí quarta-feira que Ah, vem. Se quiser participar maravilhoso. também, Uhum. apresentar, ajudar a gente. Tá bom? Obrigada, Cris.
Boa noite. Valeu, Se valeu, proteja aí do meninas. frio. Bom Boa noite. descanso. Bom Bom descanso. Tchau, descanso. tchau. Tchau. Deixa eu